Bom dia, Ricardo Jorge Pinto, comentador da RTP. Obrigado por estares connosco no início desta emissão. No início desta hora, na síntese, às 11, ouvíamos um extrato da entrevista que foi para o ar no segmento anterior da emissão da Antena 1, entre as 10 e as 11, com o sociólogo Boaventura Sousa Santos. Dizia ele que neste momento em Portugal não há oposição. De alguma forma, esta conclusão decorre dos resultados desta sondagem. Tens a mesma percepção? Não é questão de não haver oposição. Há uma oposição que, na verdade, não tem uma tarefa fácil. O governo está perante uma situação de governação muito condicionada, com um memorando que, na verdade, foi também assinado pelo anterior secretário-geral do Partido Socialista, José Sócrates, o que não deixa grande margem para o Partido Socialista se demarcar de uma forma muito evidente relativamente a algumas destas medidas. António José Seguro sente diariamente a dificuldade de ter que se demarcar de muitas destas medidas de austeridade, beneficiando de uma frase de Pedro Passos Coelho logo no início da legislatura, onde ele dizia que o programa do PSD era o programa da Troika, mas ia para além do programa da Troika, e António José Seguro procura constantemente aproveitar essa frase para dizer que estas medidas de austeridade não eram sequer necessárias, tendo em conta o tal memorando que o Partido Socialista também assinou. Agora, na verdade, o Partido Socialista percebe também, todos os dias, que muitas destas medidas seriam medidas que o PS, olhando para o seu programa eleitoral, provavelmente teria que adotar nas atuais circunstâncias. E isso, para alguém com o perfil de António José Seguro, acaba por ser uma amarra que faz com que as pessoas na rua olhem para esta oposição como uma oposição pouco assertiva, uma oposição que, na verdade, não consegue destacar-se, demarcar-se completamente destas medidas de austeridade que, como é fácil de compreender, são extremamente impopulares e levam a uma percepção de que o país está claramente pior do que estava antes do aparecimento da Troika. Uma vitória do PS nas eleições em 2015, sem maioria absoluta, mas com vontade por parte dos inquiridos neste estudo de existir em Portugal uma coligação à esquerda. Essa poderá ser uma realidade? Uma realidade muito pouco provável, pouco plausível. A verdade é que os partidos à esquerda têm uma enorme dificuldade em se entender, por duas razões. Uma razão histórica e tática. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista têm sempre uma enorme dificuldade de entendimento com o Partido Socialista, embora ideologicamente partilhem alguns dos seus valores. Mas depois há uma razão ainda mais relevante aqui, é que, na verdade, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista não só não aceitam este memorando de entendimento, como consideram que, relativamente à dívida e ao déficit, Portugal não deve pagar na totalidade aquilo que deve aos seus credores e ponderam até mesmo a hipótese de Portugal sair da zona euro, condições que são absolutamente inaceitáveis para o Partido Socialista. Logo, no momento em que, com uma vitória sem maioria absoluta do Partido Socialista, essa coligação fosse posta em cima da mesa, as dificuldades começariam imediatamente nessas condições, com António José Seguro, fosse ele o candidato a primeiro-ministro e vencedor dessas eleições, a não poder aceitar de todo essas condições e com os líderes do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda a também não poderem sujeitar o seu eleitorado aos pressupostos com que o Partido Socialista teria que governar, que seriam, na verdade, pressupostos que nós ainda não conhecemos, porque não sabemos de que forma é que Portugal vai sair deste resgate, mas que muito provavelmente conduzem a uma estratégia governativa que não fugirá muito dos parâmetros em que se tem movimentado o CDS e o PSD. Ricardo Jorge Pinto, que interpretação pode ser feita perante estes dois dados aparentemente contraditórios? Por um lado, os portugueses avaliam o resultado da intervenção da Troika como negativo, mas por outro, 41% consideram que o programa de ajuda externa permitirá que daqui a 5 anos o país esteja melhor. 30% acreditam que Portugal estará pior e 18% na mesma. Eu acho que é fácil de entender essa aparente contradição que tu agora referiste. A verdade é que, olhando para a atualidade, com os números de desemprego acima dos 15%, com a economia ainda a ressentir-se de uma série de medidas de contenção que atrofiaram
com um clima social de quase permanente contestação, ninguém com bom senso consideraria que Portugal está numa situação melhor do que aquela que tinha há algum tempo. Agora, a verdade é que as pessoas olham também para a atual situação e compreendem que, na verdade, Portugal chegou onde chegou por uma série de excessos e de irresponsabilidades cometidas pelos diferentes governos ao longo das últimas décadas que não podem ser repetidas. E desse ponto de vista eu penso que olham para algumas destas alterações estruturais que estão a ser introduzidas de forma obrigatória pela Troika como modificações que a médio e a longo prazo poderão vir a trazer alguns benefícios. E depois aqui as opiniões provavelmente vão dividir-se entre aqueles que consideram que esta governação tem tirado proveito dessas mudanças e tem conseguido colocá-las no terreno de forma eficaz e, portanto, consideram que a muito curto prazo haverá benefícios evidentes destas medidas de austeridade, e aqueles que discordam desta estratégia governativa e que consideram que, apesar de tudo, estas medidas de austeridade não seriam necessárias de forma tão violenta, mas ainda assim há aqui um clima de alteração daquilo que é a proposta governativa que a médio e a longo prazo acabará também por trazer benefícios para aquilo que é a situação económica portuguesa. E, portanto, esta aparente contradição, na verdade, se calhar não é, e é um aspecto positivo para quem de fora olha para aquilo que poderá ser Portugal nos próximos anos. Muito obrigado, Ricardo Jorge Pinto, a analisar alguns dados da sondagem que hoje a Antena 1 revela.